Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Jovem Diz. Eu me chamo Daraísa e esse aqui não é o Luke. Estou aqui com minha presença ilustre, João Breno, e também com a presença ilustre dele, que é empreendedor de diversos ramos. Ele é sócio da Academia Complexo H23, também do Alaje, o Puxadinho. Muita coisa, tá vindo mais coisas por aí. Charles Batalha. Se apresenta aí pra galera. Boa tarde, Isa. Obrigado. Obrigado, João. Parabéns pelo espaço, pela estrutura. Fiquei realmente muito impressionado. Estão de parabéns. Que bom. A gente já fez um grande podcast aqui. Verdade, gente, da gravação já falou um bocado. Massa. Muito obrigada. Que bom. Mas conta um pouco sobre você. Fala um pouco sobre o que você faz atualmente. Conta pra galera. Olha, é importante e interessante essa pergunta, porque quando eu cheguei aqui, foi verdadeira um déjà vu, né? Uma volta no tempo, porque eu me vi na idade de vocês jovens, trabalhadores, 16, 18, 19 anos. Estou acompanhado aqui do meu filho e meu sócio, Pedro Batalha, 23 anos, um jovem também muito trabalhão. Quer aparecer aqui, Pedro? Dá só um oizinho aí. Dá um oi aqui. Ele que também está começando agora no ramo do empreendedorismo. Vai aparecer aqui. Pedro Batalha. Tudo bom? Tem que mostrar a tatu juntos, tem que mostrar a tatu. Aí, tá escrito o que na tatuagem? Nosso sobrenome. Batalha. Aí, tá vendo aí? Caraca. Idiomas. Batalha. É o pai e o filho batalhadores. E aí, Isa? Ó, John, você na sua estreia já tá dando show. Opa, obrigado. Aí o Luke já vai ficar... Vai ficar de escanteio. Não existe isso aqui. Concorrência séria. É uma equipe, todo mundo trabalha junto em prol de uma melhoria do nosso projeto. Eu tava falando para vocês, quando eu cheguei aqui, eu fiquei bastante surpreso pelo nível de organização de vocês, de profissionalismo. Jovens bonitos, saudáveis, acho isso muito legal. E me lembrou da minha juventude, né? Eu com 12 anos, eu comecei a empreender aos 12 anos. Caraca, com 12 anos? 12 anos, eu mergulhava nas praias do Rio Vermelho, nós estávamos falando agora há pouco da Vila Matos, onde é a minha origem, né? Eu sou da origem, morei muitos anos com minha avó ali no Rio pescava? Vermelho, na Vila Matos. E aí eu pescava coragem. Peixinho de água salgada, grama loreto, rufos, ciliares. Ali naquela praia do Rio Vermelho? Palhaço, Rio Vermelho, Ondina. Ali não tem muita onda não, tipo... Você tem tubarão, até tubarão, o pessoal disse que já viu ali. Não, o peixe de água salgada, são os peixes pequenos, ornamentais, eles ficam muito em pedras, em locas. E não precisa de água muito profunda, né? Que normalmente está mais fria. Eles ficam na água mais morna. No Rio Vermelho, onde tem a igreja do Rio Vermelho, ali é um bom lugar. Ia para Ondina, Barra, e eu pescava peixinhos de água salgada para vender numa rua que na Pituba tinha uma loja de aquários naturais. E eu vendia peixinhos lá. Com 12 anos? Eu comecei 12 até os 13. Eu comecei a empreender também muito cedo, mas não empreender, eu empreendendo. Como funcionário, como um microempreendedor. Trabalhava com minha mãe, ajudava ela na loja de Bíblia dela, inclusive. Que legal. Bíblia? Minha mãe já teve uma livraria. Foi aí que eu comecei a ver como a vida realmente era, entendeu? Que tinha que batalhar para conquistar as coisas. O ramo empreendedor, assim, começou a criar uma mentalidade. Uma mentalidade. Mas vem cá, como é que você começou a entrar nesse ramo? Porque você empreendia pescando e vendendo aquilo que você pescava. Mas como é que isso começou? Eu fui impulsionado, assim, eu sou filho de pais separados. Meu pai foi para Aracaju muito cedo, aos 19 anos. Caraca. Muito top Aracaju. Ele foi para Aracaju muito cedo, aos 19 anos. E foi literalmente com um saco de pão, com a roupa dentro, mais nada. Nossa. E lá ele foi batalhar e construir a vida dele. Então, meu pai sempre foi uma grande referência para mim, né? Minha principal referência, antes de outros mentores que existem no Brasil e no mundo afora. E eu via muito meu pai como um ídolo e que eu queria seguir aquele caminho, uma história de superação e vencer. O empreendedorismo, ele já veio, ele estava dentro de mim. Eu queria muito trabalhar com vendas, a minha vida toda foi trabalhando com vendas. Desde sempre foi assim? Desde sempre. Só que eu passei um período como CLT, porque eu era empreendedor e vendedor autônomo. Então, durante alguns anos, cerca de 2 anos, eu trabalhei com peixe, mergulhava com um tio meu e a gente pegava esses peixinhos para vender. Isso durou muito tempo? 2 anos aproximadamente. Dos 12 aos 14. 12, 13 até os 14, 15. E quando você trabalhou como CLT, você trabalhou em que área? Então, aí, Isa, aos 17 anos eu coloquei como uma missão para mim
não completar 18 anos sem ter um emprego. Eu tinha que ter um trabalho, carteira Aí tinha assinada essa ou meta emprego. também. Então eu tinha isso como meta. E aí, aos 17 anos, no dia 1º de outubro, véspera memória Caraca, boa, ele viu? lembra a data. véspera de completar 18 anos, eu consegui trabalhar numa loja, no escritório vendendo revista para a editora Abril. Era uma revista que eu vendia de porta em porta, assinatura de revista naquela época. Era muito em alta, né? Então, eu fui na praça, no Relógio São Pedro, ali na Avenida 7. Era autônomo ainda, não era carteira assinada. Sim. Mas eu tinha como meta começar a trabalhar, antes de completar 18 anos, em alguma empresa. E fui trabalhar nesse escritório, vendendo assinatura de revista. Aos 18 anos, aí eu comecei a trabalhar como CLT. E meu primeiro emprego como CLT foi numa locadora, num shopping lá na Piedade. No Shopping Piedade. Locação de disco? Locação de videocassete, fita de Videocassete, videocassete, que naquela época era em alta, né? Vocês nem conheceram isso daí. Mais ou menos. Vocês já são da época do Netflix, né? Também. E de outras plataformas. Fazer o quê? Streamings. Você via a música na vitrola, né? Não, eu já Mas cheguei a ter contato. Não, mas tipo, depois de muito depois tempo, de quando muito a galera tempo. já nem usava mais. Foi muito interessante essa minha experiência lá na locadora. Eu trabalhei 4 meses e pouco. Menos de 5 meses, porque depois meu tio me convidou para trabalhar na área de transportes industriais, na Via Azul. Aí eu já ia caminhando para 19 anos, eu fui para a minha segunda empresa. Mas essa primeira empresa de carteira assinada, no Shopping Piedade, eu trabalhava de segunda a sábado, das 9 da manhã às 9 da noite, com 1 hora de almoço. Isso era muito legal, porque era em pé, então ali era venda pura. Peraí, de que horas até que 9 horas? da manhã, 9 da noite. Cara, que só tinha 1 hora de almoço. descanso. Detalhe, Isa. Trabalho assim. Nessa hora de Era almoço, escravo e o eu salário? não recebia almoço, eu não recebia refeição. Então eu saía do shopping, ia para a estação da Lapa, que era na estação Lapa, ia direto para casa da minha avó no Rio Vermelho e voltava. Eu chegava na casa da minha avó e voltava, era um bate-volta. E o Deus. salário, né? Bem pouco, né? Era um salário, eles garantiam um salário mínimo e ganhava comissão. Se a comissão Ah. ultrapassasse o salário mínimo, aí eles pagavam o que ultrapassasse. Se não, eles garantiam o mínimo. Eu acho que Só que as vendas é muito importante. Tipo, a pessoa tá em volta disso, de estar comunicando com a pessoa, vendendo, é um bom passo para começar no empreendedorismo. olha, é o principal passo, John. Sim. É libertador. Vendas é libertador. Vendas é o caminho. Vendas é o principal vetor de crescimento de uma empresa, de um profissional. Verdade. Afinal, tudo é venda. Parte da Exatamente. comunicação. Tudo é Se venda. você não sabe vender bem o produto, você não consegue se dar bem em nenhum Nada. lado. Então o médico vende, o advogado vende, o Sim. arquiteto vende, o jogador de futebol vende, você vende imagem. Eu estou aqui vendendo a minha imagem, vendendo a minha história. Verdade. Quando você é um profissional CLT, você vende as suas horas para a empresa. Porque as pessoas não se dão conta. Eu sou empresário e contrato hoje pessoas no regime CLT. No momento que eu contrato você, Isa, eu te ofereço um salário em troca de uma jornada de 44 horas semanais. Eu estou comprando 44 horas semanais Horas, de Ganhando isso. o tempo da pessoa. Estou comprando a sua hora Verdade. e estou te remunerando por isso. Você está prestando serviço Sim. por essa remuneração. Então, tudo é venda. E aí, desde cedo, eu sempre trabalhei muito com vendas. Né? E na locadora era interessante porque eu tive uma infância, graças a Deus, minha mãe e minha família me apoiou muito. Eu sempre tive condição de não passar necessidade, mas foi uma infância bem dura, bem difícil. Sim, eu não imagino. tinha videocassete em casa. E fui trabalhar numa que era uma locadora, realidade, numa locadora Não tinha contato. vendendo Aquilo que você fitas não de tinha. videocassete, o que eu não tinha. Nossa. E aí imagine a habilidade. O que é que eu usou. fazia? Eu chegava mais cedo na locadora. O shopping abria 8 horas para os funcionários. Eu chegava 8h15, 8h20 e ia ler a sinopse dos filmes. Entrava na locadora e ficava estudando. Porque você não tinha... Eu não tinha acesso Aham. ao videocassete, né? Então eu não tinha acesso a filmes. Eu lia a sinopse para quando o cliente entrasse, me perguntasse por filmes, eu ia oferecer o filme de acordo com a sinopse. Caraca. Numa dessa eu tenho um episódio, inclusive, muito engraçado que eu conto Conte, direto. conte, Tem um filme- queremos saber. Tem um filme, As Sandálias de um Pescador. E eu não É a ligação. Só que eu não tinha... As Sandálias de um Pescador, né? E eu não tinha lido a sinopse. Foi um feriado, não me recordo qual, que a locadora alugou muito filme e tinha poucos filmes. Um deles era esse que estava lá. E um cliente me perguntou, me pediu indicação. Pegou o filme e disse, olha, esse filme aqui, eu disse, é belíssimo. Na capa tinha um pescador com uma criança. Era um samaritano, se eu não me engano, com uma criança, na beira do rio. E eu disse, não, essa história é fantástica, o pescador, ele perde a sandália e o garoto encontra essa sandália na beira do rio, e é um drama maravilhoso e tal. E aluguei o filme.
Só que eu não tinha lido a sinopse. Não era nada disso. Não era nada disso. Segunda-feira Deus. foi uma reclamação. Nós tivemos que fazer uma devolução para o cliente, trocamos o filme para ele, porque realmente não tinha nada a ver. E ele eu não tinha lido a chegou a sinopse. te xingar. E você descobriu Como é que sobre o você que o me filme se engana, tratava? rapaz? Eu não lembro agora, Isa, mas não tinha absolutamente nada. Meu Era um drama. Deus. Era um drama, um clássico, inclusive, na época. Aham. Mas não tinha nada a ver Nada com a ver pescador, com as sandália. sandálias O título esquecidas. não tinha a ver com a história, a sinopse. Meu Eu não tinha lido a sinopse, entendeu? Eu compraria Imagina se falasse isso aí. O menino encontrou a sandália. É um drama legal, uma história bacana. Porque Não, mas eu percebo que ele fez um negócio da gambiarra comunicativa, né? Real. Não saber o que fazer, dá um Claro. jeito e conseguiu vender. Conseguiu vender. Teve- É o mais teve importante lábia. é o isso. improviso do vendedor. Só né? não foi certo. E aí depois da, Ele comprou. depois da locadora, eu fui trabalhar na área de transportes industriais. Aí o meu tio me convidou, eu tinha 19 anos nessa época, e já fui numa empresa grande, Cara. a Via Azul Transportes E o Industriais. nicho Nossa. Totalmente diferente. E eu fui trabalhar em uma área que eu também gosto muito, e particularmente eu sei trabalhar muito, que é a área de controle operacional. Eu trabalhei nessa empresa por 9 meses, carteira assinada, no setor de controle operacional de uma grande indústria de transportes municipais de Salvador. E foi quando eu tive a oportunidade, estava chegando uma multinacional em Salvador. Ali foi uma grande experiência para mim, porque eu me candidatei e fui um dos selecionados. Eu estava com 19 para 20 anos, eu fui para essa empresa, era um conglomerado da Prosdóximo, da linha branca e eletroeletrônico de televisão, som e tudo, e linha branca de freezer, refrigerador. Eu fui selecionado para trabalhar nessa empresa, fiquei lá por 2 anos e meio, mais ou menos. Aí trabalhei com compras, com marketing, com controle de estoque, que eu sou também muito bom, gosto bastante. E da Prosdóximo, eu fui para a última empresa que eu trabalhei como CLT, com um ramo Qual? totalmente diferente, John. Uma empresa de cobrança, Oxi. totalmente diferente. Cobrança aí de pessoas que estavam devendo? Que estavam devendo. E muito interessante porque eu tinha recém saído dessa empresa e fui convidado, era um tio meu, que também é outro tio que trabalhava nessa empresa, e me convidou. Eu nunca tinha escutado falar de Então, cobrança, sua não família sabia. sempre estavam ligadas a várias Sempre, coisas. né, cara? E aí foram te puxando, né? Você ter apoio de família é muito legal. Motivando. Eu muito tenho legal. uma história de gratidão por várias pessoas, familiares, amigos e tudo, né? A gente não constrói nada sozinho. É. Exatamente. E eu, graças Não, a gente Deus, nem se constrói. não sozinho. se constrói sozinho, né? Exatamente. E eu fui para essa empresa, que foi, como eu falei, a última empresa que eu trabalhei como CLT. Trabalhei 7 anos e meio lá, comecei como cobrador por telefone. por telefone, Então eu ligava, "Ô, John, telemarketing. como vai? Tudo bem? Olha, tem uma fatura aqui do seu cartão de crédito. Vamos lá." Isso de diferentes marcas. que- Aí era Credicar, Losango. Aí a enfim, empresa que você as estava era principais contratada financeiras. por essas empresas. Isso, Pra poder Pra cobrar. poder cobrar. Caraca, eu não sabia que tinha isso, não. Eu achava Claro. que eram as empresas diretas própria que... empresa. que Você cobrava. tem empresas de cobrança que trabalham para bancos, financeiras, enfim. Aquele povo chato que tá ligando toda hora. E aí eu trabalhei nessa empresa, comecei como cobrador. Aham. De lá e lá eu fiz carreira. Fui supervisor, gerente de filial, depois gerente nacional de planejamento de cobrança, sendo responsável por mais de 1.000 funcionários em Evoluiu. 8 capitais. E lá, aí é que está o detalhe, lá surgiu o meu projeto que deu origem à minha primeira empresa. Então, quando eu saí dessa empresa que eu trabalhei 7 anos e meio, já foi para montar o meu primeiro CNPJ em 2001. Que foi a IP3. IP3 Soluções. Soluções. É sobre informática? Isso, é de tecnologia, nós temos sistemas de grande porte, e aí nós desenvolvemos o nosso primeiro sistema, que é um sistema de cobrança. E a ideia partiu dessa empresa. Que massa. Aham. Mas não foi uma ideia minha, tá? Não foi uma ideia minha. E Você foi de entrou quem? como Foi um colaborador? funcionário, um colaborador que me deu essa ideia e eu fiquei matutando. O que é que aconteceu? Eu era gerente da empresa e já tinha participado do desenvolvimento de 4 sistemas do mercado. A gente contratava e eu participava. Como eu era o principal cliente, eu dizia, faça isso, um relatório assim e tal. E implantamos 4 sistemas lá, diferentes de cobrança. E esse funcionário, esse colaborador, um dia conversando comigo, tomando um cafezinho, gosto muito de fazer isso. Gosto muito de chamar colaborador e, não, senta aqui, vamos bater um papo, um cafezinho, porque é ali que eu bom aprendo. E cria uma Network. ligação Não, é ali que eu aprendo, e é ali que eu tenho ideias, e ali eu fico sabendo o que está rolando no corredor. entre a pessoa assim. Porque se você não se permite a fazer uma administração chão de fábrica, você não sabe o que está rolando no corredor. Sim. Então, as informações sempre chegaram muito rápido para mim, porque eu sempre estive muito próximo dos times, das minhas equipes. Importante. E num cafezinho com esse meu colaborador, Paulo Feliciano, ele fez, Charles, Paulo. você tem
tanta experiência com o sistema, a gente já implantou 4 sistemas aqui. Pô, por que você não desenvolve um sistema seu? De cobrança. Eu falei, você tá maluco, cara? Eu não sou desenvolvedor. Não tem... Sim, mas você conhece, procura alguém. Eu digo, cara, não tem como, isso é impossível. E encerrou o assunto. Só que eu tenho essa característica em mim. Eu, quando vou dormir, é por isso que eu tenho insônia, por isso que eu durmo poucas horas. Sério? Tô regulando, porque não faz bem. Estou me identificando com o senhor aqui. E aí, John, eu fui para casa e à noite eu fiquei pensando, digo, pô, Paulo falou isso. Acho que isso é muito característico do empreendedor, de ir na hora de deitar, até não só do empreendedor, mas acho que qualquer pessoa que busca uma melhora, tipo, eu mesmo quando entrevisto alguém, vou entrevistar alguém, tal, falar com alguém, e eu esqueço de falar alguma coisa muito importante que eu queria ter falado, quando eu vou deitar, vem. Que eu tinha que falar. Essa coisa de pensar demais, de... se cobrar. Eu sempre gostei muito de desenvolver ideias de outras pessoas. Né? Tem ideias que são próprias minhas, mas uma boa parte, uma grande parte, por isso que eu estava falando que a gente não constrói nada sozinho. Sim. Eu tenho uma facilidade, de modéstia à parte, uma habilidade de melhorar muito ideias. Né? E quando ele me deu essa ideia, eu não era viável, porque eu não sou desenvolvedor. Imagina como é que eu vou desenvolver um sistema. Sim. Eu não tinha dinheiro para poder contratar desenvolvedores, então não tinha como. Será? Tinha a cara e a coragem. Então, e aí eu fiquei pensando à noite, não veio ideia, no outro dia não veio ideia. Não me recordo, alguns dias depois, eu estava passando pela Pituba e tinha o Colégio Hélio Rocha ali, Colégio Integral. O Colégio Integral na Pituba era um colégio bem legal ali e que eles estavam lançando uma faculdade Hélio Rocha. Era o primeiro ano desse vestibular. E eu vi uma placa lá que um dos cursos era Sistemas de Informação, na área de TI. Aí o senhor fez esses cursos? Entenda. Aí eu falei assim, cara, Pedro tinha acabado de nascer. Um ano. Né? Pedro tinha acabado de nascer. Isso foi em 2000. Em 2000. Aí eu olhando esse outdoor, me veio um estalo, Luísa. Fiz, cara, e se eu fizer vestibular? Eu sou muito ruim de exatas. Eu amo humanas. E análise de sistema de informação é 100% exato. Exatas. Eu falei, cara, e se eu fizer vestibular, prestar vestibular, cursar, será que lá dentro eu vou encontrar alguém que tope montar uma empresa comigo, ser o meu sócio? E lá vou eu para dentro da faculdade. Você não foi na intenção de se formar, não, foi na intenção de network, encontrar a pessoa lá. O primeiro semestre para mim, inclusive, foi torturante. Estratégia. Eu sentava no fundo da sala e ninguém sabia disso. Então eu ficava no fundo, achavam que era o patinho feio, o bagunceiro da sala, mas eu estava lá observando para ver se eu achava o meu sócio dentro da sala. E olhava... Então, até então, você ainda não tinha formado a empresa de informática? Não, não tinha ainda IP3. Tava na mente dele Eu me perdi aqui no assunto, achei que você estava falando sobre o sistema de cobrança. O sistema de cobrança é da IP3. Esse sistema de cobrança, ele foi desenvolvido dentro da IP3. Mas foi algo que surgiu já em conjunto ou primeiro surgiu? Não, aí teve a ideia que o meu colaborador passou para mim, Paulo. Eu não tinha como viabilizar, eu achava que era legal porque os requisitos funcionais de um sistema eu tinha tudo na cabeça. Eu sabia o que o sistema precisava, quais os relatórios, quais as sabia dirigir tudo. As pessoas sabia também. Tudo, eu sabia dirigir. Eu era meio que o engenheiro do projeto, ou um analista operacional, vamos dizer assim. Então, os requisitos funcionais eu sabia, só que eu não sabia codificar. Eu precisava de um analista para codificar. Você tinha o carro, a habilitação, só não tinha o piloto. Só não tinha o piloto, é isso aí. E aí, eu passei o primeiro semestre lá no fundo, olhando, não encontrei meu sócio. Torrei o dinheiro, perdi todas as matérias de exatas, tomava prova todas. Foi bom que eu estudei muito marketing e economia, maravilhoso, eu peguei as matérias fantásticas, mas terminou o primeiro semestre e eu não encontrei. E tinha gasto 6 meses de faculdade. Nossa. Aí eu falei, aí você... Essa questão que ele estava gastando. Estava pagando faculdade particular. Foi um investimento. Então, foi um investimento. Você veja, Isa, uma das características do empreendedor, né? A resiliência, a fé, a crença. Um investimento de risco. E observe que toda vez quando você está pensando em desistir, não desista. Que é ali que você está muito próximo de realizar. E eu, no semestre, já na reta final do semestre, eu sem dinheiro, eu estava completamente endividado. Imagina. Pedro pequeno, eu sem dinheiro, todo endividado, mas eu disse, eu vou fazer mais um semestre. E aí eu tentei o segundo semestre. Né? E fui para o segundo semestre, enfim. No meio, mais ou menos, do segundo semestre, eu vi um cara lá na frente que parecia ter uma postura legal. Cabelo grisalho e tal. Aí eu disse, pô, eu vou me aproximar dele. Quando nós descemos por intervalo, aí eu fui para a fila,
foi pegar um lanche, fui pra fila com ele, perguntou, pô, e aí, o que você tá achando do curso? Ele virou pra mim e falou assim, olha, que coisa babaca, um monte de moleque aí não quer nada com a hora do Brasil, eu sou um cara pai de família, eu tô aqui pra aprender, pra estudar. De opa, será que é esse o cara? O melhor empreendedor é aquele que vê oportunidade onde ninguém vê. E eu vi isso, John, eu digo, pô, será que... Foi longe ele, né? Foi. Fica até surpresa. E aí eu disse, pô, que bacana esse cara aí. Eu acho que é ele. Terminamos o intervalo, eu subi. E fiquei, aí que eu não tirei o olho dele. Quando a gente voltou, até o final da aula, eu não tirei o olho dele. Eu disse, esse cara. Velho. Aí quando nós descemos, Isa, não vou me recordar o dia da semana, mas era 23 e pouquinho. Já recordou demais aí. Eu chamei ele. Vem cá. Você tá indo embora agora? Só um minuto, quero falar com você. Contei para ele em pé, na porta da faculdade. Eu disse, eu tô com um projeto assim. Mas eu não tenho dinheiro, não tenho ninguém. Eu preciso de alguém que queira colar comigo para ser meu sócio e a gente trabalhar nisso. E ele aceitou, foi mais maluco que eu. Qual foi a reação dele na hora? Cara, ele é muito doido, né? E aí ele tinha que ser muito maluco para topar um negócio desse. Sim. E ele disse assim, olha, eu não faço sozinho. Eu preciso ter uma outra pessoa e eu tenho um amigo muito bom que eu acho que ele topa. Você tem alguma restrição? Eu fiz nenhuma. E detalhe, eu quero que nós sejamos sócios em partes iguais, 33% de cada um. Chame ele, vamos reunir. Reunimos, batemos o martelo e a empresa começou no playground do prédio onde eu morava. Nossa! Nessa época eu morava na Pituba. E aí nós começamos a empresa no playground do prédio onde nós morávamos. E aí a empresa se transformou esse ano. E deu certo. Esse ano, graças a Deus, esse ano está completando 23 anos. Nossa, 23 anos. E ele tem 24. Ele tem 23 e vai fazer 24. Eu falei. Quando ele tinha 1 ano, a empresa tinha... Nós constituímos a empresa, o CNPJ nasceu quando ele tinha 1 ano. Quando ele tinha 1 ano. Ah. Na verdade, ele ia fazer 1 ano. Nós constituímos a empresa na Junta Comercial da Bahia no dia 21 de outubro de 2001. E ele faz aniversário dia 25 de outubro. A gente estava estudando nas postagens, né? Teve alguma postagem que o senhor fez em relação a isso e a gente estava debatendo para ver quem acertava a idade. Aí a gente estava lá fazendo um cálculo. Se a empresa ela foi fundada, o CNPJ, em 2021 e ele já 2001. tinha 1 ano, 2001 e ele já tinha 1 ano, isso significa que ele nasceu em 2000, então ele já tem 24 anos. 2024? Ele está fazendo 24 anos agora, em outubro. A empresa completa Parabéns 23 anos. A empresa completa 23 anos no dia 21 e ele completa 24 anos no dia 25 de outubro. A empresa e o senhor cresceu juntos, tá vendo aí? É isso aí. E aí o que é que acontece, Isa? Senhor. Chama mal dela, que é isso? Estão julgando minha educação, cara. Mas essa história da IP3 ela é muito interessante porque ela veio de uma ideia que poderia ter passado despercebido se eu tivesse a soberba, a falta de humildade, sabe, a arrogância de não ouvir um colaborador. E não tivesse a experiência que o senhor teve com as outras coisas, né? A habilidade, né? Eu gosto muito, sabe, de onde eu ouvir as pessoas e dali eu capto a ideia rápida e aí a gente vai transformar essa ideia. Eu também gosto. E essa questão da IP3, de como surgiu, muito assim, sabe? Me lembra muito a gente mesmo, quando o projeto a gente surgiu muito na cara e na coragem. A gente eu tenho certeza que eles dois ali se identificaram muito com o que você estava falando aqui agora, que tanto que o Emerson estava rindo aqui. Tipo, você falou, comecei aqui empreendedorismo. Porque, que nem eu disse, né, antes da gente começar o podcast, a gente só tinha um celular e um sonho, gente. A gente não tinha nada, a gente foi na cara e na coragem e tá dando certo. Eu tenho assim, Isa, sentar para falar para vocês da IP3 é a maior prova de resiliência de um ser humano e de crença, de fé em um projeto. Como eu falei, Pedro, ele tinha meses, não tinha nem completado o ano. Eu me endividei completamente. Você tem uma ideia, eu perdi carro, perdi conta de banco, cartão de crédito, tudo. Você arriscou mesmo, tudo, né? Tudo. Eu fui ao fundo do poço, acreditando nesse projeto, porque demorou 2 anos para o sistema ficar pronto. Então, durante 2 anos, nós tivemos que bancar. Teve desenvolvimento do produto. Antes de vender o produto, você teve que desenvolver o produto. Foram 2 anos de desenvolvimento. Foi muito difícil, uma fase muito difícil. Nós moramos num apartamento muito pequeno, passando realmente aperto. Tive muita ajuda, muitas pessoas nos ajudaram, inclusive com alimentação, porque eu não tinha dinheiro para comprar comida. E olhar para um filho de 1 ano, você não ter o que comer é duro. E aí eu tenho muitas pessoas. O meu ex-chefe, inclusive, Francivaldo, foi um grande pai para mim, um cara que eu jamais vou esquecer. Ele me ajudou demais e é o grande responsável, inclusive, pela IP3 ter acontecido e por essa história, né, que ele me ajudou muito. O meu sogro que faleceu
também ajudou bastante, nos ajudou. A minha mãe tem uma história bem parecida com a do senhor. Eu senhor. tenho tia que me dava... Eu vim aqui para Itapuã, por isso que eu conheço muito aqui Itapuã, porque inclusive minha ex-sogra mora aqui em Itapuã. E aqui tem um mercado do peixe aí também. Você sabe que eu vinha para Itapuã com o cheque da minha tia comprar para 3 meses. Então Caraca. eu comprava, dava um cheque pré-datado para 3 meses na frente. Para pagar. Quando eu ia pagar, eu já tinha comido há 3 meses atrás, entendeu? Meu Deus. Porque eu não tinha como, eu precisava ganhar tempo. Então eu precisava fazer o fôlego, né? Para que a coisa acontecer. E aí, graças a Deus, o nosso grande acontecimento foi em 2005. 2005, aí tudo mudou. Foi quando a gente ganhou o mercado de São Paulo. Aí nós tornamos conhecidos no Brasil inteiro. E aí a coisa... E a empresa era daqui de Salvador? A empresa é genuinamente nordestina. Caraca. Ela tem origem em Salvador. Nós temos sede em Salvador. E foi algo Temos negócios em São Paulo. Agora, inclusive, nesse exato momento, nós estamos abrindo uma empresa nova. É outra empresa, em outro segmento. Mas em São Paulo também. é que nicho? São Paulo nós estamos abrindo uma empresa de tecnologia, mas muito voltada à plataforma multicanal, Omnichannel, usando muito inteligência artificial, também na área de tecnologia. Mas é uma outra empresa, a i6, que vai vir em 2025 muito forte essa empresa. E como é que vocês decidiram assim os nomes assim, tipo IP, IP3, IP3, H23. Pronto, IP3 foi uma ideia Muito que eu tive. 3. A IP3 foi uma ideia minha na fila, na cantina lá, Na conversando. merenda. Aí o Reinaldo já tinha Aceitado, a gente já era sócio e ficamos pensando. Aí IP na área na linguagem de informática é endereço de protocolo, IP. Endereço de protocolo. Que serve IP. pra? Não, IP. Então, o que é que eu trouxe aí? O meio que uma analogia. Eu fiz, ideias e projetos. IP, ideias e projetos. IP, endereço Analogia. de protocolo. Então, ideias e projetos. 3 são 3 sócios. Caraca! Então, IP3. Faz sentido, faz sentido. Né? da caixa. Endereço de protocolo, ideias e projetos em tecnologia, IP3. Caraca, faz sentido. Nasceu como ideias e projetos em tecnologia, depois a gente virou para IP3 Soluções. Por quê? Porque a gente viu que a tecnologia ela restringia muito. E nós hoje temos diversas soluções. Nós temos uma prateleira com uma gama muito grande de produtos. Por isso que também agora nós estamos indo para o mercado de São Paulo com uma outra empresa, já acompanhando a tendência hoje do digital, a tendência da inteligência artificial, a tendência de plataformas multicanais, Omnichannel. Você atende ligação? Sim. Depende. Depende de quem, né? Normalmente Então, sim ou normalmente não? Normalmente não. Normalmente não. Os jovens hoje, eles estão muito avessos a atender ligações. Na época que eu comecei a trabalhar, nossa comunicação era 100% telefone. Né? É uma coisa que eu percebo muito. Isso hoje veio em dia. mudando. Então, a gente tem que acompanhar isso. Verdade. E, detalhe, a IP3, o sistema de cobrança, Isa, ele nasceu essencialmente para cobrança de telefone. Ligação. E a maneira da gente monetizar, a maneira que a gente cobra a política comercial, ela é toda baseada em operador de telemarketing. Então, no momento em que você não atende mais ligação, a empresa não contrata operador de telemarketing. Ela contrata plataformas multicanais para poder fazer ação com Isa. Então, ela vai mandar um torpedo, um SMS, vai mandar um WhatsApp, ela vai mandar uma mensagem no Instagram de Que Isa. é muito mais fácil das pessoas. Ela vai localizar a Isa verdade. Sim. e ela vai conseguir acessar a Isa, porque Isa, se ela ligar, a Isa não atende. É saber se adaptar o mercado está às mudando. mudanças. Isso Exatamente. teve um impacto muito grande na IP3, no formato comercial da IP3, então a gente também está se posicionando de acordo com a tendência do mercado, afinal de contas são 2 décadas, Verdade. né? E a gente tem que estar antenado. Evoluindo. E a partir daí surgiu uma nova oportunidade, uma outra empresa. E como é que vocês fazem para conseguir, de fato, se adaptar a essas mudanças, de perceber essas mudanças e se adaptar? Porque acho que no empreendedorismo, e eu falo também pelo que a gente faz aqui, que é empreendedorismo, querendo ou não, a gente precisa sempre estar antenado para conseguir se adaptar ao que as pessoas estão curtindo, ao que as pessoas estão consumindo, exatamente. E como é que vocês fazem para manter o negócio de vocês sempre atual, que as pessoas têm acesso, que as pessoas estão ali presentes? Como é que A gente coloca a cabeça para fora da janela. Isso é fundamental. Se você fizer uma administração voltada para o umbigo, voltada para o interno, se você ignorar os sinais, se você ignorar a movimentação global, seu negócio vai morrer. Você realmente vê o que está na sua frente, né? Está visível a mudança, a atualização constante de tudo. Você vê, a redor. pandemia ela foi um aviso muito grande para todo mundo. Sim. A pandemia ela antecipou 10 anos em um. Verdade.
As lojas físicas, elas estão morrendo, muitas morreram, ficaram pelo caminho, porque não conseguiram entender que o e-commerce está muito forte. A Philip Kotler, que é o pai do marketing, ele tinha um princípio dos 5 P's, que mudou, que são os 5 Cs agora. Ou seja, quando você tinha lojas físicas, você trabalhava muito fortemente no corpo a corpo, a comunicação era uma. Hoje, você trabalha no e-commerce, a forma de você abordar, a forma de você comunicar. O foco não é mais no produto, o foco é no cliente. O foco é na comunicação hoje. Sim. O foco é na comunicação. Então, Isa, respondendo sua pergunta de uma forma bem direta, coloca a cabeça para o lado de fora da janela, vê o que é que está acontecendo no mundo. É isso. Voltando um pouquinho, que eu queria fazer essa pergunta, mas a gente foi adiantando, acabei perdendo a deixa. Mas eu vou voltar mesmo assim. Caraca, eu esqueci a pergunta. Então... Calma, eu vou lembrar. Não, lembrei. Você falou sobre a questão de você sempre ter essa disposição para empreender, ter seu próprio negócio, mas você acredita que a pessoa já nasce com o dom para empreender, a mente empreendedora, ou é algo que se desenvolve? Olha, Acho que é uma dúvida bem recorrente. Pronto. Todos nós somos administradores de nascença. Todos nós somos administradores, tá? Então, a primeira coisa que a gente tem que colocar na cabeça é isso. É claro que você, como administradora, você vai escolher se você vai colocar a sua energia e suas habilidades de administradora no seu próprio negócio ou você vai empreender num CNPJ do outro. Sim. Mas o empreendedorismo, ele é inerente ao ser humano, desde sempre, né? Desde os primórdios. Né? A gente faz trocas de mercadorias e tudo sempre. E aí, como eu falei, a diferença tem pessoas que têm uma predisposição, tem pessoas que querem, que têm coragem, que têm ousadia de empreender no seu próprio, primeiro no seu próprio CPF, porque você começa empreendendo no seu CPF. Charles, o que é isso, empreender no seu próprio CPF? É você cuidar da sua imagem, é você cuidar do seu marketing pessoal, é você cuidar de uma apresentação saudável, você cuidar da sua saúde e você ter uma vida saudável para você aguentar uma vida profissional, empresarial principalmente. Sim. Quando você parte para empreender no seu próprio CNPJ, é muito arriscado, não é fácil, os desafios são enormes e só aguenta realmente quem tem coragem, quem tem resiliência, quem é persistente. Você vai cair várias vezes, isso é fato. A diferença é se você vai ficar no chão ou se você vai levantar, se você vai desistir. É como eu vi um amigo meu que falou um dia, acho que foi até Enzo, falou que um empreendedor acorda todo dia desempregado. Não, eu sou um desempregado. Se você me perguntar hoje, eu não tenho emprego, eu sou um desempregado. Né? Então, eu sou interessante que eu e Pedro é meu sócio em todos os negócios. Nós somos geradores de emprego, Sim. desempregados. Nós somos desempregados. A gente acorda, John, hoje é dia de folha de pagamento, a gente acorda tendo que pagar a folha de todo mundo, o salário de todo mundo, transporte, pagar fornecedor e tudo. Eu convivo com uma microempreendedora. Você não sabe se no final do mês você vai ter resultado. Então, você trabalha para desenvolver uma cadeia enorme, Sim. fornecedores, governo, e aí tem um ponto muito importante, a questão da relação com o governo, que aí você vai envolver carga tributária, etc. E tal. Então, você trabalha para pagar fornecedor, aluguel, energia, e aí vem governo, os funcionários e tudo. Qual é a sua grande habilidade? É que nesse encontro de contas sobre Sim. o seu salário. É isso aí. Só para complementar, como eu estava te dizendo, por que todos nós somos administradores? Você não fizeram essa pergunta, né? Por que você nasceu administrador? Você nasceu. Por quê? Veio água para você. Essa água, ela foi pensada, foi administrado o volume para que não transbordasse o copo. Você administra o volume que você coloca de água no copo, você administra o seu tempo, você administra os seus passos, você administra ações, atitudes, conflitos, pensamentos, ações, você administra tudo. Nós somos administradores de nascença. Nós temos habilidade para administrar. Verdade. Tá? Empreender, todos nós somos empreendedores. Vender, todos nós somos vendedores. A diferença é onde nós vamos atuar. Se você vai empreender, como falei agora há pouco, no seu próprio CNPJ ou no CNPJ de terceiro. O profissional seletista, que é do regime CLT, eu sempre pensei nisso. Eu nunca trabalhei para nenhuma empresa. Eu sempre trabalhei para mim, porque eu estava construindo a minha marca. Sim. Charles Batalha.
A minha marca foi uma construção desde cedo. Porque precisava criar credibilidade da minha marca. Eu precisava chegar nos lugares e ter credibilidade. As pessoas olharem assim, independente, eu não estou falando de gostar ou não gostar de mim. Não é isso. Eu estou falando de respeito. Respeito pela marca Charles Batalha. É diferente de você gostar ou não gostar. Porque é muito subjetivo, né? É muito relativo você gostar ou não de uma marca. Mas você admirar e respeitar a credibilidade, a construção daquela marca, isso aí fica muito latente no momento que você constrói uma marca sólida. Então, quando eu trabalhei nas empresas por onde eu passei como seletista, no regime de CLT, eu sempre tive na minha cabeça que a minha marca, Charles Batalha, estava prestando serviços, eu era um prestador de serviços, eu era um empreendedor para aquela empresa. Sabe? Então, eu era um empreendedor mesmo antes de ser um empreendedor. Um criador de CNPJ. Hoje nós temos alguns CNPJs. Mesmo antes de criar o meu primeiro CNPJ, Sempre eu já era foi empreendedor. André que tá falando aqui da produção. Eu tenho uma dúvida, porque, tipo assim, eu vejo que tem muito... Deixa eu ver como é que eu vou formular essa pergunta. Muito jovem que é de periferia e também, tipo assim como eu, teve outros jovens que eram muito alienados pelo ambiente. E aí não via oportunidade por causa dessa alienação. Você que falou que veio de lá, você passou por esse tipo de alienação, tal, para buscar um meio ali diferente de sair e tal? André, que pergunta extraordinária para falar para vocês. Parabéns, a pergunta foi incrível. O Brasil, ele tem uma cultura muito ruim de demonizar empresários, de demonizar a riqueza. E eu cresci nesse meio. Eu falei para vocês aqui, a gente estava nos bastidores antes da gente entrar ao vivo, eu falando para vocês que eu venho de uma favela, eu morei muitos anos com minha avó no Morro, no Rio Vermelho, e agradeço demais por ter essa origem, porque eu pude conviver com a realidade e com a riqueza cultural que tem o nosso estado, a cidade de Salvador. Tem a riqueza... O famoso nota-pé, saber os dois lados. É muito legal isso. E só que tem um detalhe. Eu cresci ouvindo vizinhos, amigos e familiares demonizando a riqueza. Sim. Então, se um vizinho trocava de carro, tá roubando. Verdade. Tá roubando. Pô, tá fazendo alguma coisa errada. Se o cara foi promovido, puxa saco. Não se envolva não, o rico só quer roubar. E tem outra coisa muito ruim também. E eu também ouvi muito isso. Que o empresário, ele escraviza você. Então, ele está ali usando você, ele sabe? E aí essa pergunta de André foi muito interessante. Apesar de ouvir tudo isso, eu não alimentei essas crenças. Porque eu sempre vi referências positivas saindo do absolutamente nada. E como eu falei para vocês também nos bastidores, o meu pai é a minha principal referência. E meu pai saiu de Salvador aos 19 anos com um saco de pão na mão com roupas dentro. As roupas que ele tinha cabiam num saco de supermercado de pão. De pão. E ele foi para Aracaju, uma cidade aqui próxima, e lá ele construiu a vida. Ele é apresentador de televisão, jornalista, comunicador, radialista há mais de 30 anos. Ele tem um programa de televisão ao vivo, líder de audiência há 23 anos. Você tem contato com ele? Claro. Aí já vamos fazer um network para ele vir aqui, conhecer a gente, Meu pai está vindo agora dia 10 de outubro, essa semana ele vem aqui. Marca aí, Carlos galera. Batalha, ele tem um programa lá, Batalha na TV. Meu pai, Não- ele é nem me coordenador recordo. político, foi secretário do município, secretário de comunicação. Caraca. Ele é um jornalista na veia, radialista, Nossa, foi repórter bicho. de campo. Eu acho que eu já ouvi falar. do seu E eu pai. vi a trajetória de meu pai, sabe, André, respondendo a sua pergunta, foi muito brilhante. E meu pai, como sendo minha principal referência, eu entendia que era possível você vencer, era possível você prosperar. Se você tivesse coragem, capacidade, resiliência, persistência, trabalho, muito trabalho. Nada acontece sem trabalho. E meu pai, como principal referência, venceu. Se meu pai venceu, eu também posso vencer. Sim. Então, isso que eu ouvia, e era muito comum, eu não construí crença. Eu tenho algumas crenças que foram construídas nessa época, que eu venho ao longo dos anos
especialmente nos últimos 5 anos, eu venho quebrando algumas crenças, porque ficam sequelas. Mas essa daí, de que não era possível, eu, graças a Deus, não alimentei. Eu sempre soube que era possível vencer sim, assim como vocês estão construindo uma história brilhante e são vencedores, porque nós temos diversos jovens aqui no bairro e em diversas comunidades de Salvador que estão aí sem estudar, estão envolvidos em drogas, estão envolvidos em marginalidade, enquanto nós estamos aqui conversando, trocando experiências, trocando ideias. Então, vocês são os vencedores e vocês são a prova de que é possível sim, independente da sua origem. Onde você começou, onde você nasceu, não determina onde você vai chegar. Caramba. Não determina onde você vai chegar. Essa questão da pergunta do André foi muito, muito importante, porque a gente tem muita questão do condicionamento. A gente cresce ouvindo muitas coisas, crenças, e isso acaba moldando, às vezes, a nossa mentalidade. Muito questão da mentalidade. O que eu percebo muito nos jovens hoje em dia. Inclusive, eu, antes de começar o projeto, eu precisei vencer muitas crenças a respeito do empreendedorismo, dinheiro. Uma coisa que eu conversava muito com o André também, do livro, Segredos da Mente Milionária. Um livro que mudou muito a minha perspectiva a respeito disso. Mas ainda é algo que eu vejo enraizado na cabeça de muitos jovens por aí. Especialmente da periferia. Verdade. Especialmente muito da seguindo a vida do Exatamente. crime, por status, por influência, como a gente estava conversando até. Sim, uma visão muito distorcida. E às vezes algo que começa dos pais, que vai passando de geração em geração. Agora, isso tem um viés político, sem querer falar da política, mas nós hoje estamos 24 horas após um pleito, após eleições municipais, onde nós elegemos vereadores para nos representar na capital e também elegemos o prefeito. Isso tem um viés político, né? Muito forte, que precisa também ser quebrado. Os governos, os governantes, eles precisam incentivar exatamente vocês a irem para o empreendedorismo, a se libertar de uma dependência do governo. Sim. Porque, na verdade, o governo ele tem que transformar, tem que converter e reverter os impostos em benefícios para a comunidade. Sem querer entrar muito ainda na política, mas você fala, por exemplo, dos auxílios. Eu tenho dificuldade hoje nos meus negócios, eu converso muito com o Pedro, de contratar pessoas no regime CLT, John. Acredite. Você sabe por quê? Acredito. Porque o diarista vira para mim assim, não quero não, senão eu vou perder minha bolsa, não sei o quê, meu vale, não sei o quê. Mente limitada. Mente limitada. Existe uma dependência muito grande do governo, enquanto o governo poderia incentivar e tratar esses auxílios como, de fato, auxílios complementares e incentivar as pessoas a trabalharem. Hoje, se você recebe um auxílio do governo e começa a trabalhar, você, em 90 dias, no máximo, você perde o seu auxílio. Entende? Ou seja, é um governo, e de novo, eu não estou falando aqui de governo federal, estadual, municipal, eu estou falando no aspecto realmente do sistema em si. É um governo que não incentiva o empreendedorismo, não incentiva a libertação da mentalidade. Isso. Ele não incentiva isso. Por quê, Isa? No momento em que o governo diz assim, olha, se você for trabalhar carteira assinada, você perde o auxílio. Verdade. Então, ele mantém você aprisionada num sistema com uma bolsa, um auxílio miserável que não vai mudar você de patamar. Vai manter você sempre onde você está. Sempre onde você está. Isso cria uma ilusão na cabeça da pessoa. O que é que o governo deveria fazer ao contrário? Mantenha o ISE e quero que você trabalhe. Parabéns, vai trabalhar e continue com o seu auxílio aqui. Sabe? Era isso que deveria existir no Brasil. Também. Então, existe também. É uma coisa muito mais ampla, sabe? Só para fazer um comentário, até porque o que você falou é muito importante na questão do sistema, porque como vem da gente, dos jovens, precisa de espaços para a gente desenvolver nosso potencial artístico. Apoio. É o que a gente sempre está fazendo e a gente está sempre tentando inspirar os jovens. A gente tem oportunidades de desenvolver nosso potencial artístico. Por exemplo, se eu sou bom em artes, eu vou fazer artes. Eu vou multiplicar meus talentos para poder fazer algo, para promover algo, para que vai gerar algo que todo mundo sai ganhando. Um apoio do sistema nisso. E isso é o que não acontece. E por isso que você está conversando aí, falando que tem jovens que estão entrando no crime, que estão perdidos, porque não tem, às vezes não é nem culpa deles, é culpa do sistema, Sim. Porque não dá esse espaço. Perfeito. A gente precisa de espaço. Onde é que você vai ver aulas de natação aqui nesse bairro? Perfeito, não tem. Aula de tênis.
Perfeito. Não tem. Não tem. Maratona, atletismo, não tem. Então, precisa. Isso é na questão do esporte, né? Nem falei de teatro, nem falei de outras áreas. Então, fica mais difícil para as pessoas se desenvolverem e sair dessa parte do marginal, não tem nada para fazer, um jogador de futebol analfabeto que tem fama, para todo mundo estar educado e estruturado para potencializar mais o país, né? E foi o que a China fez quando todos os outros países estavam em decadência. A China priorizou promover a renda da sua população. Esporte e educação. O André falou uma coisa interessantíssima. O que a gente vê é um aparelhamento das escolas e das universidades, um aparelhamento onde o principal objetivo é promover ideologia. Quando, na realidade, você deveria estar ensinando os jovens a prática do esporte, a manter uma vida saudável, a dormir bem, a quebrar crenças. Você deveria ensinar educação financeira, você ensinar educação doméstica. Educação integral. Educação em tempo integral. É isso que você falou? Não, é porque a gente tem lá no colégio um negócio que é educação integrada em tempo integral, não é isso? Integrada. Isso, integrada, eu errei a palavra. Mas que abrange muito mais do que o currículo tradicional traz. Inclusive porque você tem matérias que você hoje, que está na grade curricular, que são absurdas, que você nunca vai ter contato na sua vida profissional. Nunca. Sim. Independente da área. Você não vai ter contato com aquelas matérias, né? São matérias que pesam no teu currículo, na grade curricular, melhor dizendo, são matérias que te atrapalham no desenvolvimento de outras matérias importantes. Mas aí, de novo, né, sem entrar no viés político, interesses diversos que existem aí. Qual é o interesse de um país que tem o que nós vimos ontem, né, nessas eleições, o fundão eleitoral, que é exatamente o uso dos nossos impostos, um país que claramente usa isso daí como um mecanismo, manobra para deixar a gente escravizado. Verdade. Com os mesmos políticos de sempre. Um país desse ele não tem interesse em que você se desenvolva. Ele não tem interesse que você aprenda idiomas, que você pratique esporte, que você tenha uma vida saudável. Ele quer que você fique escrava do sistema. Quando, na realidade, nós deveríamos estar libertos do sistema. E o governo ser apenas uma manutenção do que a gente precisa de políticas públicas. Até entrando nesse tema de governo e tal, na minha opinião, para alguém governar um país, ele tinha que ter estudo também, né? Porque tem muita gente no governo que não tem estudo. Para mim, a base deveria ser a base do estudo, saber finanças, saber várias coisas, porque afinal a pessoa vai mexer com isso, né? Vamos mudar o assunto da política. Vamos mudar o assunto da política. E vamos voltar. Uma polêmica. Não, assim, olha, veja. Pessoal, aqui... É minha opinião. Ele não, você está certo. Nós não estamos falando aqui de partido, não citamos nenhum nome. Ninguém. Nós estamos falando aqui de coisas importantes. E que legal que vocês abordam esse tema, cara. Mas vocês só estão aqui porque tem essa mentalidade. Exato. Vocês conseguiram se libertar. Sim. Entendeu? Por isso que vocês estão aqui. E por isso que vocês vão subir degraus e vocês vão chegar mais longe. Amém. Porque vocês se libertaram. Mas, porra, sai aqui, velho. Você vai ver. Um monte de mãe aí sendo sustentada pelos programas sociais. Que não querem trabalhar. De novo, eu tive muita dificuldade para contratar pessoas esse ano. Nós estamos num processo de contratação em um dos negócios nossos. E as pessoas todas elas dizem, não, eu vou perder meu auxílio. Não quero nunca perder meu auxílio. Nós estamos vindo num processo, Isa, catequizando essas pessoas, mostrando os benefícios do regime CLT. Não que seja estável, ali não é estabilidade, mas ali vai proporcionar condições de ganhos estáveis, não que a carreira é estável, nem o emprego é estável, mas ganhos estáveis, planejamento financeiro. E ali é uma plataforma para que as pessoas cresçam profissionalmente, inclusive para os seus próprios negócios. Sim. Eu digo direto. Querendo ou não, trabalhar com CLT é um treinamento. Treinamento, sem dúvida nenhuma. E lá, em todos os nossos negócios, a gente dá muita possibilidade das pessoas aprenderem cada setor. Se você nunca entende como funciona uma empresa, você nunca vai conseguir ter uma. Exatamente. Foi como o senhor fez. O senhor pegou várias experiências de várias coisas diferentes para criar a sua própria empresa. Exatamente. Imagina se o senhor ficasse preso a pescar. O senhor ia estar aqui hoje?
Não, certamente Ia não. ter conseguido É trazer ter o seu filho junto. uma visibilidade maior. Visibilidade não, uma visão maior. Pensar À frente. à frente. Uma estrutura, o que é uma estrutura administrativa, o que é uma estrutura operacional, né? Como você departamentalizar as empresas, quais os setores você precisa dentro de uma empresa, quais os setores mais importantes dentro de uma empresa. Aí dentro dos setores, a estrutura hierárquica que você cria, né? Líderes, gestores e a estrutura, o pilar piramidal, né? Como você construir isso dentro de uma organização. Tudo isso você possibilita num regime CLT, que a pessoa está no dia a dia. Eu tenho diaristas que vão trabalhar com a gente 1 a 2 vezes por semana. 1 a 2 vezes por semana, ela não tem contato com isso. Ela não tem contato com essas informações. Ela não tem contato com os fluxos, entende? Sim. E é difícil você convencer uma pessoa a sair das asas, debaixo das asas do governo, com esse regime de auxílios, escravizando as pessoas, Com a famosa aprisionando rédea. a mentalidade, entendeu? É difícil você convencer. Ainda bem, nós tivemos muita sorte, nós conseguimos ao longo do ano contratar algumas pessoas, mostrando o caminho para elas. E fazendo comparativos, inclusive. Senhor, tem alguma história de alguém dentro da sua empresa que hoje evoluiu? Ah, tem, né? Que o senhor já falou. Olha, que teve ascensão Que profissional. evoluiu, né? Olha, deixa eu falar uma coisa. Hoje eu gosto muito de retribuir o que fizeram para mim. Sou um cara muito grato na vida, muito grato. Isso é muito Importante. importante. E eu falei para vocês que na minha empresa, o primeiro CNPJ que eu criei, a IP3, desde a ideia do produto, que foi um funcionário que me deu, até os 2 primeiros anos, eu tive muita ajuda, né? Então, me sinto hoje na obrigação de retribuir. O meu coração manda. Eu tenho uma história muito interessante. Tinha um garoto que começou a trabalhar nessa empresa, a última empresa que eu trabalhei como CLT. Esse garoto trabalhou lá como office boy. Eu era gerente dessa empresa. A última empresa que eu trabalhei, Isa, como CLT, eu era gerente dessa empresa. E tinha um rapaz lá, office boy, na época. Eu gostava muito dele. A gente ia para jogos do Bahia juntos e tal. E eu era o gerente. Claro. E aí, eu era o gerente da empresa e ele, o office boy. Quando eu saí dessa empresa para montar o meu primeiro CNPJ, para montar a IP3, eu disse para ele, tô saindo e vim te buscar. Caraca. Falei para ele isso. Arrepiei. Tô saindo e vim te buscar. Caraca. Montei a empresa, começando, tal. Perdeu contato no caminho? Não, porque essa empresa que eu trabalhei foi meu primeiro cliente. Que massa. Né? Eu desenvolvi o sistema para eles também. E aí, com 3 anos de CNPJ constituído, 4 anos aproximadamente de atividade, eu convidei ele para trabalhar comigo. Caraca. E ele veio como auxiliar administrativo. Auxiliar administrativo, na IP3. Depois ele assumiu a gerência administrativa financeira. Caraca, velho. Caraca. Eu tive a oportunidade de participar da formação dele. Ele foi o primeiro da família a graduar. Nossa. Porque lá a gente incentivou ele a fazer Curso. faculdade. Ele fez ciências contábeis e nós pagamos integralmente a faculdade dele. Eu sinto muito orgulho dele por isso. Eu imagino. Nós pagamos integralmente a faculdade. Ele foi promovido para gerente administrativo financeiro. Uau. Quando ele formou, ele fez uma homenagem, eu estava na formatura dele, foi lindo. Quando ele formou, eu disse assim, o próximo passo agora é a gente abrir seu escritório. E aí, tinha uma contadora que trabalhava com a nossa empresa, e ela estava vendendo o escritório dela. Eu disse, vamos comprar, esse escritório é seu. Nossa. E aí, ele entrou lá, comprou o escritório, montou o escritório dele, eu disse, agora minhas empresas todas vão para o seu escritório. Hoje, todos os nossos negócios estão no escritório de contabilidade dele. Ele tem um grande escritório de contabilidade, fica no comércio, na Cidade Baixa. Todos os nossos negócios estão com ele. Ele, além de tudo, além de meu grande amigo e irmão, é um cara que é nosso consultor financeiro, é o nosso contador. Uau. E é o gerente ainda financeiro da nossa IP3. Caraca. É um cara que tem uma história fantástica. Ele muito humilde. Ele morava em Mussurunga. E foi o primeiro membro da família a graduar. Que da Nossa. hora, E como é Grande orgulho. pra você Honroso. saber que você fez parte disso, que você teve um papel importante nessa mudança de vida dele? Fora que você retribuiu o que fizeram pra você, né? Meu coração fica transbordando, né? Quando eu vejo cada degrau que ele sobe, eu fico louco, né? Porque eu não me sinto assim como um responsável, né? O responsável é ele. Ele construiu. Você participou. Eu retribuí de alguma forma. Eu consegui abrir algumas estradas
mas ele literalmente andou com as próprias pernas, O senhor né? mostrou o caminho. Mostrei o caminho, em algum momento eu ajudei, vamos nessa, vamos comigo, venha junto e tal. E é muito, muito gratificante, cara, porque ele era um rapaz muito humilde. Ele era office boy da empresa que eu trabalhei. E ele normalmente sabia ler ou escrever, ele estudou e veio aí ele veio se esforçando muito até prestar vestibular, se formar. Nossa, E hoje hoje é um cara que assim, ele é muito inteligente, muito inteligente. Uau. Come livro, come conhecimento, Que só vive em mudança. São Paulo em seminários da área dele. mudou a Uau. perspectiva de Total, vida dele totalmente. da família inteira. Da família inteira. E ele virou referência da família. Depois dele, irmã e outros vieram se formar. É sempre Massa. assim, quando surge um com a mente diferente, com a perspectiva diferente, contagia as outras pessoas. Como a Daraísa, a irmã dela da comunicação, ela tá entrando nesse mesmo ramo aí, ó. Verdade, minha família é todo mundo comunicador, todo mundo falando pela gente. Tá vendo aí? Bacana. Eu tenho esse exemplo. Você perguntou esse. Esse é um. Eu tenho um outro exemplo também muito interessante. Antônio, ele trabalhava, ele era auxiliar de serviços gerais, trabalhava na limpeza do prédio onde eu tenho o IP3, lá no comércio. A nossa sede é lá no comércio. E Antônio trabalhava na limpeza do prédio. Antes da gente ter o andar, a ala toda, os banheiros eram do lado de fora. Era um banheiro comum do andar. Sim. E eu fui no banheiro e esqueci minha carteira. Com dinheiro, cheque, cartão, tudo. Naquela época tinha cheque. Tudo. E ele... E fui trabalhar. Tempo depois, aí ele bateu na porta e foi devolver a minha carteira. Com Ele foi tudo entregar lá. dentro. não. Ele é um rapaz humilde, um Honesto. rapaz que... Atualmente pouca gente faria isso. Pouca gente faria isso, né? Ele nem acha nem a cor da carteira mais. E aí, John, sabe o que eu fiz? Eu disse pra ele, um dia você vai trabalhar comigo. Sério? Nossa. E aí, nós contratamos ele. Nessa Hoje- época já estava em mente que você ia abrir sua própria empresa ou não? Tipo, Não, eu já estava na Já empresa. tava com já tava com Já a na empresa. IP3, a IP3. Ah, sim, sim. Ele trabalhava no condomínio. É que você ficou ainda trabalhando CLT nessa empresa de... Não, eu já tinha saído. Já Quando eu tinha montei- saído quando você montou a sua? Montei, eu saí. Entendi. E aí, eu tive a oportunidade de contratar ele. Ele é meu braço direito hoje, Uau. é o meu assistente. Massa, É o meu assistente, Antônio. Um ser humano incrível, fantástico, pai de família, 3 filhos maravilhosos. E é um cara que era zelador do prédio. E é ótimo hoje você meu ver braço que- direito, é um cara que... Você não só ajuda pessoas, como família das pessoas, né? claro, você tem um impacto muito grande, né? Engloba O muito empreendedorismo, mais ele que a tem pessoa. essa magia, né, cara? Isso é muito, muito bom. Real. Eu gosto muito desse tipo de realização. Mas vem cá, a gente falou muito sobre a questão da perspectiva dos jovens, da mentalidade, mas como começar a trabalhar numa mente empreendedora no contexto que a gente vive da nossa geração, sendo jovem nessa geração, com todas as ferramentas que a gente hoje. tem, e também com toda essa questão da mentalidade também, como começar a trabalhar isso, iniciar. Ótimo, isso, a sua pergunta. Aí a gente vai falar de crenças, uma série de coisas. Antes de mais nada, o conselho que eu dou? Estude autoconhecimento. Se conheça. Isa, você não é o protótipo idealizado por seu pai e por sua mãe. Você é a Isa, que vai construir a própria família. A sua família está por vir. Sim, A sua família de origem, seu pai e sua mãe. Às vezes é duro dizer isso. A sua família de origem é seu pai, sua mãe e seus irmãos. Mas a sua família você vai construir. exatamente. E você precisa se libertar desse protótipo idealizado pelo seu pai e sua mãe. Minha mãe queria que eu fosse médico. Mas eu não queria ser médico. Então, sabe, o meu pai, até pelo fato da gente ser pais, eu ser filho de pais separados, meu pai, ele não participou ativamente disso. Mas eu não queria ser médico que minha mãe queria que eu fosse. Eu queria realmente me jogar. Eu tenho 2 irmãos, que um é formado em publicidade e propaganda e o outro é jornalista. Comunicação. Ambos CLT. E eu não queria isso para mim. Eu queria ser empresário, eu queria ser empreendedor, eu não queria... O regime CLT para mim foi muito importante para entender a estrutura Sim. de uma companhia, a estrutura de uma organização, para eu ter a minha própria organização depois. Mas, voltando à sua pergunta, a base de tudo é autoconhecimento. Quem é a Isa? Quem é o John? O John não é aquele protótipo que a mãe quer, que o pai quer. Claro, os nossos pais, eles querem o melhor para a gente. Mas o melhor para a sua mãe, para o seu pai, não é Nem o melhor para sempre é o você. melhor pra Nem você, sempre é o melhor para você. exatamente. Eu vou agora falar, e eu gosto muito de usar o meu exemplo na prática. Pedro, quando tinha 14 anos, eu
perguntava para ele, eu digo, Pedro, ó, teve uma vez, eu não sei se ele vai lembrar disso. Ele não gostava de assinar como falar com Pedro Batalha. Oxe. Não, é Pedro Maia, não quero Pedro Batalha. Sofria bullying, era... Eu nem tenho Maia no nome, eu queria botar um nome Maia. Sofria bullying com batalha, O que é era... isso, Pedro? Porque Maia... Os coleguinhas faziam referência. Eu tenho Maia, né, no meu nome. Ele não tem. Só que aí ele queria assinar como Pedro Maia, não queria assinar como Pedro Batalha. Você vê como são as coisas. E eu deixei ele decidir o que ele queria. Com 14 anos eu perguntei, Pedro, e aí, você quer o quê? Você vai estudar o quê? O que você quer? Não, eu quero ser... em um determinado momento ele dizia que queria ser surfista e abrir uma loja. Eu já quis ser vendedor de pipa. E aí depois ele... Você empina pipa, não? Quando era pequenininho. Empinava. Aqui tem muito, né? Aí eu queria vender Atualmente pipa nem porque eu tem queria mais vender tanto, pipa. antigamente tinha muito mais. Então, eu perguntei a Pedro o que é que ele queria ser. E ele disse que queria ser empresário. Eu falei, você quer ser empresário? Você quer ser administrador de empresa? Então vamos nessa. Agora você vai buscar ser o melhor. Foi uma decisão dele. Não houve nenhuma influência minha, nenhuma tentativa de influência. Justamente por eu saber da responsabilidade que eu ia assumir, que eu ia carregar. Então o autoconhecimento é a chave de tudo. O autoconhecimento é libertador. Então, conselho que eu dou para todos os jovens, estudem muito sobre autoconhecimento. Se libertem de crenças. Busque o que o seu coração bate, o que circula aqui dentro, o seu chamado. Todos nós temos chamado, temos um propósito, tem um chamado. Então, fique atento aos sinais, sabe? Mas para isso você precisa se libertar das crenças, Sim. Você precisa se libertar dos factoides que criam quando a gente é jovem. A gente está falando aqui agora há pouco, que Sim, o rico não presta exatamente. porque o empresário é explorador e tal, entendeu? Então, assim, que o SUS é maravilhoso, que o governo é maravilhoso, né? E que a gente tem que depender do governo, não. Então, eu nunca quis ser funcionário público. Eu sabia que minha jornada em CLT não ia durar muito tempo. Eu gostaria de aprender ali para poder ter o meu próprio negócio. Eu sabia que eu queria trabalhar a vida inteira com pessoas, com comunicação, com gente, com vendas. Então, isso para mim era muito, muito forte, muito latente. Eu sabia que eu queria servir pessoas. Não por acaso, todas as minhas empresas são de prestação de serviço. Porque eu gosto de servir. Caraca. Então foi aí que você encontrou seu propósito O meu profissional. propósito foi, eu encontrei o meu propósito com esse chamado de servir. Eu comecei a entender que servir o próximo era o meu propósito. Caraca. Todas as minhas empresas são na área de prestação de serviços, porque eu gosto de servir. Eu fico muito encantado e muito satisfeito quando você compra um produto ou um serviço de uma das minhas empresas e eu consigo te surpreender, eu consigo fazer você ficar encantada, extremamente satisfeito. Isso para mim é gratificante. Aí eu tenho um valor inestimável. Isso é muito lindo. Não é só a transação financeira. Realmente. Isso vai muito além. Então, eu me descobri no servir. E eu entendi que o meu chamado era para servir. Então, o jovem, ele se libertando de crenças, ele trabalhando o autoconhecimento, não é fácil. Não é fácil, não. Que eu ainda estou buscando meu propósito aqui, rapaz. Mas quando você menos esperar, John, vai tocar. Deus, ele fala com a gente através do coração. Vem sinais. Você vai receber vários sinais. Mas sinta o seu coração que ele vai bater em algum momento. Você vai dizer, opa, sabe, é isso. Vai sentir um calafrio, vai sentir, o coração vai... Você vai dizer, é isso daí. É esse o caminho. Foi assim comigo. Foi assim com você? Foi assim comigo, Isa. Por isso que eu tô falando. Foi assim comigo. Eu tava Foi conversando assim com você, sobre... André? É isso. Eu tava conversando isso. sobre isso com ele hoje. É. Caraca. Verdade. Mas Deus é isso. muito bom. Enfim. Agora, já que você falou muito da IP3, fala um pouquinho da H23 também. É H23, né? É complexo. H23, olha lá, o outro ficou feliz lá, o Maiado, calma, A Maiado. academia que você participa. Ele treina lá. Tem também a... Como é? A A laje laje. e o puxadinho. Momento agora, eu vou ser sincero aqui, quando eu via Charles malhando, eu ficava com medo dele, velho. Ele carregava uns pesos, velho. Parecia que tava carregando o mundo nas Luke está falando Você aqui sabe. que ficava com medo de Charles porque o cara carregava muito, muito peso. costas. O nome daquele personagem da Grécia Antiga que carregava o mundo nas costas? Como era? Hércules. Não sei. Não, Atlas. Você sabe, Luke, musculação é muito importante. A gente ia entrar nesse assunto também. Muito importante. Tô A malhando musculação- agora, ó. Segundo dia de Olha. academia, ó. Olha, tá bom, hein? Deixa eu te falar uma coisa. A musculação, ela é importante tanto no aspecto físico e fisiológico, mas principalmente aqui.
Tem uma frase que eu gosto muito de usar. Uma mente forte no treino é uma mente forte na vida. Caraca. Cada quilômetro a mais que você corre numa esteira, cada peso a mais que você carrega, cada anilha a mais que você coloca para executar um exercício, cada série a mais, cada repetição a mais que você faz no treino, você faz na vida. Então, você entrar todos os dias numa academia, muitas vezes sem vontade, muitas vezes cansado, muitas vezes estressado, muitas vezes fadigado, você entrar numa academia para cumprir uma sessão de treino e sair de lá completamente exausto, aquilo ali é de uma superação absurda. Disciplina. E você sabe e se prepara para a vida. Você é capaz de fazer tudo, desenvolver tudo na vida. Então, o uso da musculação, para mim, ele vai muito além de a saúde física, ela é saúde mental também. Aí já entra num tópico que eu queria falar. Eu não vou entrar tanto nisso, porque a gente daqui a pouco vai ir para o nosso último momento. O tempo foi... o John abriu umas abas aqui, mas o tempo está correndo. Sobre a questão do equilíbrio. A gente está tratando nesse podcast sobre empreendedorismo, mas numa vida onde a gente quer atingir o sucesso, a gente não pode apenas ter o foco no financeiro em si. Verdade. Acho que o segredo para o sucesso, eu escuto muito isso, é ter uma vida equilibrada. Como com a mente de um empreendedor que pensa mais à frente, que quer empreender, consegue ter uma vida equilibrada em todas as áreas. Qual o segredo? Tem algum segredo? Isa, eu sou muito intenso em tudo que eu faço. Né? Isso, às vezes, é bom, às vezes não é bom. Tá? Eu venho me desenvolvendo ao longo dos últimos anos e a vida é interessantíssima, né? Eu estou aprendendo muito todos os dias. E eu aprendi a ter ritual. Então, todos os dias, quando eu acordo, eu tenho um ritual antes de iniciar o meu dia. Então, eu tenho um ritual para agradecer, eu tenho um ritual de concentração, eu tenho um ritual de tomar os meus shots matinais antes de ir para treino, eu tenho um ritual para pegar uma agenda de trabalho. Então, quando você estabelece um ritual, e dentro desse ritual você passa a ter uma rotina, você tem que encaixar na sua rotina o equilíbrio. Sim. Então você tem que ter o seu momento de lazer, você tem que ter o momento de descanso, você tem que ter o seu momento de família, você tem que ter o momento de estudo. Eu te falo o seguinte, os 2 primeiros anos de uma empresa é muito difícil. São 2 anos dificílimos em que boa parte do equilíbrio ele fica para trás. Você tem que deixar ele aqui guardado em stand-by, porque o foco principal é realmente o teu negócio. Sim. Né? E aí, para tudo na vida, né? Quando você tem um objetivo, você precisa se jogar e entender que aquilo ali tem que ter dedicação, tem que ter energia. Então, a sua energia, quando você abre um negócio, quando você abre um CNPJ, a sua energia está toda canalizada naquele negócio. Durante um bom tempo, você vai se perder do equilíbrio. Sim. Mas você tem que estar muito atento para rapidamente você estruturar esse negócio e voltar a ter uma vida de equilíbrio. Afinal de contas, uma vida equilibrada, ela é fundamental para garantir também sucesso nos negócios. Eu sou testemunha do quanto a falta de equilíbrio me prejudicou nos negócios. E também momentos de estar bem equilibrado, como isso me impulsionou e como isso me fez. Hoje em dia você se sente uma pessoa equilibrada, né? Não totalmente. Eu tenho alguns pontos que eu preciso trabalhar. Eu falei agora há pouco, acho que sempre tem, exemplo. né? O sono, por exemplo. Eu tenho uma dificuldade muito grande com o sono. Isso, para mim, hoje, é o meu principal problema. E realmente, e aí, a noite mal dormida, com poucas horas de sono... Trabalho o dia inteiro. Acho que faz parte da vida. A gente nem sempre tá 100% equilibrado nas coisas. A gente sempre está tentando alinhar. Isso, o ser humano, ele é assim, né? Ele está em busca de algo mais. Tem um ponto muito importante que eu quero deixar para vocês. Eu estou trabalhando muito para viver apenas o hoje. Essa é uma geração da ansiedade, né? Verdade. Porque a gente está sempre pensando no amanhã, o que você vai fazer daqui a um mês. Tá? Já pararam para pensar que não existe amanhã? Não existe amanhã. Não existe o futuro. Você só existe o agora. Não, Charles, mas eu vou me formar no final do ano. Ok, mas quando o final do ano chegar que você for formar, é o agora. Sim. Não existe o amanhã, não existe o futuro. Não existe, exatamente. A parte que você falou dos pais também, né? Tem muita cobrança, não só da gente mesmo, mas também de quem está próximo a gente. Acaba gerando ansiedade. Acaba gerando ansiedade, claro. Eu não tenho dúvida disso. Viver o agora é fundamental para uma vida equilibrada. Verdade. Então, eu estou buscando, Isa, John, melhorar
a minha intensidade do viver o hoje, o agora, que é o único momento que nós temos. Por isso que no meu ritual ao acordar, a primeira coisa que eu faço é agradecer por abrir os olhos. E por mais um dia, por mais uma oportunidade. Senhor, muito obrigado por mais um dia, muito obrigado por mais uma oportunidade. Gratidão, Senhor. Gratidão, universo. Hoje vai ser um dia maravilhoso, hoje vai ser um dia próspero. Hoje vai ser um dia próspero, hoje vai ser um dia incrível, vai ser um dia maravilhoso. Tá? E antes de dormir, independente do que aconteceu, eu agradeço. Sim, eu agradeço, inclusive, pelos problemas, enfim. Eu tenho esse hábito, né, de fazer esses meus momentos. E eu percebo que faz muita diferença. Olha. Ah, tá, que susto. E eu percebo que faz muita diferença e tem um impacto significativo no meu dia. Quando eu não faço, eu percebo que tem uma coisa estranha ali. Eu sinto falta. Essa rotina, João, você disse que tem dificuldade, mas é fácil. É fácil. É coisa. Você tem que ter disciplina. Essa rotina eu consegui implementar 6 meses para cá. Eu era muito relapso com o agradecer. Sempre agradecia, todo dia. Mas às vezes era no meio do dia, eu parava, agradecia, no final do dia, à noite, aí eu esquecia a noite. De 6 meses para cá, eu não saio da cama, que eu botei como ritual, não saio sem agradecer e não durmo sem agradecer. Independente. Porque a gente precisa agradecer por tudo, inclusive no momento difícil. Exatamente. Nos momentos difíceis são os momentos que você mais cresce. O momento que você mais cria casca. O momento que mais te prepara. Os momentos difíceis te preparam. E eles estão te preparando para um algo melhor que vai vir. Né? Então eu agradeço também pelos momentos difíceis. E quando a gente começa a criar esse hábito de agradecer, a gente começa a lidar de uma forma completamente diferente com as adversidades que vêm. Você sabe que, como tem uma frase muito conhecida, todos vocês conhecem, agradecer libera o fluxo de receber. Quando você agradece, o que é interessante, Isa? Quando você passa a agradecer, você diz, caraca, velho, como a vida é maravilhosa para mim. Sim. E você, naquele momento, está em comunhão com Deus. E tudo que Deus quer é ouvir isso. Eu sou grato, Senhor, muito obrigado. É tudo que Ele precisa para Ele te dar cada vez mais. Muito obrigado, Senhor, por abrir os olhos. Muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado por esse dia. Muito obrigado por essa oportunidade. Será um dia maravilhoso, um dia próspero, um dia abundante, um dia rico. Eu vou trabalhar muito, eu vou fazer resultados. Vai ser um dia incrível. Vai ser um dia que eu vou ser o menos injusto possível. Vai ser um dia que eu vou conseguir contribuir para a vida das pessoas. É isso. Lá na Sara a gente tem um negócio que a gente chama de ciclo da honra. Que quando a honra sobe, a honra desce. Quando nós honramos a Deus por tudo aquilo que nós já temos, tudo aquilo que nós já recebemos, Ele devolve também em formato de honra. Então, ter essa perspectiva é muito importante, sabe? Então, eu gostei muito do que você falou e eu me identifico muito com isso também. Teve até um depoimento aí do pastor lá, do bispo, pastor. Não sei o que você vai falar. Também não sei, mas uma pessoa muito importante. Ele falou que ele tá lá em uma empresa e tal. Aí ele investiu um certo valor e o valor estava só regressando. E o cara que estava à frente desse sistema estava falando, independente de qualquer coisa, agradeça. Independente de qualquer coisa, agradeça. E ele estava ficando bolado com isso. Eu estava perdendo dinheiro, o cara falando para ele agradecer. Ele, que é isso, cara? Querendo dar uma paulada no cara. Só que aí chegou a hora que... Mas é o teste, né, cara? É o teste. Aquilo ali é um teste mesmo. Veja, o quão você quer aquilo, o quão você acredita naquilo, como é que está a sua fé. A sua fé ela vai ser testada o tempo todo. Né? E, veja, Deus é energia, o universo é energia, nós somos energia. Então, quando você mentaliza muito alguma coisa... Aí tem um livro de Paulo Coelho, inclusive, interessante, O Dom Supremo, que fala, as oportunidades elas estão em todos os momentos, até mesmo num simples momento que você põe a chave na porta para abrir uma maçaneta. O Dom Supremo um livro muito legal dele. Vou procurar depois. O Dom Supremo. É bem fininho, pequeno, legal. O que acontece, cara? Você está o tempo todo aqui mandando energia para o universo. Por isso que você tem que policiar, vigiar os seus pensamentos. E aqui a palavra é forte. Né? A palavra tem poder. Tudo começou com a palavra, né? Tudo começou com a palavra. Deus criou o mundo com a palavra. Tudo começou com a palavra. Então, você quando começa a falar, eu mesmo em todos os meus negócios, você falou da academia. Esse projeto começou eu mentalizando muito, eu dizer, eu vou abrir uma academia, porque eu me apaixonei por musculação, entendi o quanto musculação me fazia bem e poderia servir outras pessoas. Caraca. Que nasceu o projeto da academia. Todos os negócios
nosso, ele vinha com muita dificuldade, mas com muita fé. Então mandava a energia para o universo, agradecia o tempo todo e mandava energia, e aí vinha a lei da vibração. Né? E hoje o senhor é testemunho e prova que isso ajuda. Total, absolutamente. Absolutamente. Eu vou te falar, John, eu falei para vocês aqui da história da IP3, como foi a história da IP3. Sim. A história da academia não foi nada diferente. Né? Foi uma história de muita superação, de muitos desafios para chegar até aqui. Se eu te falar da história da laje, do puxadinho, agora da pizzaria, que é a pizza de garagem. Aí, ó, galera. Todas pizzaria, vou mandar aqui para vocês. Fala aí, para o pessoal, fala o Instagram ali naquela câmera ali. Ó, ainda não tá a pizza de garagem. Não, dos outros também. A laje, a academia, fala tudo aí. O pessoal ir lá seguir, localização também. Pronto, eu passo para vocês, depois a gente deixar. Certo, aí vai estar aparecendo aqui na tela. O Luke pega e a gente faz essa divulgação. Vai deixar aí, galera, aqui para vocês. Mas... Trabalho petição. Trabalho petição. Bom, agora nós vamos para o nosso último momento, porque já estamos encerrando. A gente sempre gosta de fazer uma... dinâmica. Uma brincadeira, né, que a gente chama de bate e volta, que é uma pergunta e uma resposta rápida. Então, bate e volta. Entende? Pronto. Ok, vamos lá. Tá. Um livro que te inspirou. Tem O Alquimista. O Alquimista. Vai, pergunta também para ficar... Não, vai você mesmo. Aí, o Alquimista... Depois eu pergunto. O Alquimista, deixa eu fazer uma observação. Paulo Coelho, ele me serviu muito de inspiração. Percebo que você falou muito sobre ele. Para entender muito. Eu sempre fui muito inquieto em relação o meu contato com Deus e o meu propósito. Eu percebo muito isso. Eu tava falando com o John, a gente tava vendo os destaques. Aí tinha um que falava muito sobre propósito também. E eu ficava muito incomodado. O que mais me incomodava, Isa, era assim, o que eu vim fazer aqui? Eu vim fazer o que aqui? Não é possível. Eu vim com alguma missão e eu preciso, Senhor. Sim. Qual é a minha missão? Eu preciso, Senhor, saber... Missão de 5 horas, 3 dias, 9 semanas. Eu amo esse assunto, eu tô extremamente viciada em falar sobre propósito. E aí, Isa, eu ficava me questionando e perguntando alguns momentos. Eu ia para a janela do apartamento onde eu morava e perguntava, meu Deus, mas qual é a minha missão? Eu vim fazer o que aqui? Me diz. E eu não conseguia, né, entender. E eu comecei, aí eu tive contato com a literatura de Paulo Coelho, que é de ficção, mas tem história muito interessante. Ele é um vencedor, é um escritor, um dos mais lidos do mundo, recordista incrível brasileiro que nós temos. E eu comecei a entender um pouco de Paulo Coelho, a mística de Paulo Coelho. E quando ele percorre o caminho de Santiago de Compostela, e ele passa tudo que ele passa, inclusive exercícios que ele faz para vencer o medo, o frio e tudo. Tem um que ele faz, que ele pressiona a unha do indicador aqui no polegar, sente bastante dor. Aí você canaliza o seu pensamento aqui e esquece que está ocorrendo. Como é que faz? Fora. Você pressiona o indicador aqui. Ele usa a dor para se concentrar? Para desviar de outro pensamento, uma distração. Ele está com medo de algo. Porque o caminho de Santiago de Compostela, noites e dias. E ele sozinho, ele percorrendo isso. E com frio, com medo e aqui, tudo. Aqui, ó. E você traz a sua atenção para cá. Força. Ai. E aí... Eu faço vocês fazerem. Deixa ele falar. E aí, Isa, o que é interessante? Que nessa imersão da literatura, esse mundo meio místico de Paulo Coelho, eu comecei a entender a força do universo, a força da energia. E daí eu comecei a entender que eu poderia chegar a Deus, eu poderia conversar com Ele, mas de que forma? Então eu falava, pedia e ficava sentindo aqui, esperando. E foi daí que eu comecei a entender qual era a minha missão, que é a missão de servir ao próximo. Uau. De novo, todos os meus negócios são na área de prestação de serviço. Que incrível. Então, um livro que eu deixo aqui, O Alquimista. O Alquimista. Já vou sair daqui, galera? Cheio de recomendação de livro. Depois eu vou perguntar no final para anotar. Você pode pegar o Diário Eu do também Mago, quero anotar. também, que é dele também, é maravilhoso. Diário do Mago é maravilhoso, né? É muito bom. Fantástico. Tá. Uma inspiração. Meu pai. O pai. Ah. Qual a sua inspiração, Pedro? Justo. A inspiração, assim, olha, eu respondi meu pai porque, assim, falei pra você, pra eu
meu pai, ele foi o responsável, mesmo sem saber, por eu ter me libertado Sim. desse pensamento que a comunidade toda falava. Sim. Né? E eu via meu pai como uma inspiração. Pô, se ele conseguiu, eu posso. E eu vou dar orgulho ao meu pai. Eu vou ser igual ao meu pai. Eu vou dar orgulho a ele. E hoje você pode fazer isso pelo seu filho. Isso é muito ser a legal. inspiração do seu filho. Isso é muito bonito. Gratificante. Tá. Um erro que os jovens mais cometem ao iniciar um negócio. Posso falar do meu erro? Pode. Porque eu, quando abri o meu primeiro CNPJ, não vou falar de experiências anteriores como empreendedor. Eu tive fábrica de sanduíche natural, fabricava sanduíche natural na casa da minha avó, para vender na empresa, que eu trabalhei de transportes industriais. Caraca. Era muito interessante. Eu não vou falar dessa experiência, vou falar de CNPJ. Primeiro e principal e grande erro, ignorar os números. Então, você, Isa, num negócio, monitore todos os seus números, tenha todos os indicadores abertos aqui claramente, enxergue todos os números diariamente, coloque a cabeça do lado de fora, entenda o movimento. E exatamente no que, assim, mais ou menos, que você tropeçou? Ignorar os números. Você se desviar do seu financeiro, se desviar dos seus contas a pagar, se desviar das vendas, não monitorar bem as métricas, todos os indicadores, indicador de venda, indicador de consumo, indicador de compra, não deixar avulso, né, essas coisas, ter tudo uma planilha ali certinho, você sabendo que você vai gastar, o que você vai lucrar. Isso aí. Entendi. Tá, continuando. Um hábito que todo empreendedor de sucesso deve ter. Se manter constantemente inspirado e motivado, e aí essa motivação, ela realmente ela é inerente ao que ele quer, qual o propósito, o que é que ele quer com o negócio. Se manter firme e 100% motivado. E como é que você acha que uma pessoa pode fazer isso? Se manter? Porque é difícil. Com rotina, ritual. Uma das coisas que eu faço no meu ritual diário é entender que durante o meu dia, no meu hoje, eu vou ter momentos bons, posso ter momentos que não são bons, eu vou ter problemas e tenho que ter serenidade para administrar os problemas e vencer os problemas. Então, isso daí para mim é fundamental. Tá, se você pudesse voltar no tempo e dar um conselho pro Charles no início da sua trajetória, qual seria? Não seja tão emotivo e haja mais com a razão do que com a emoção. Bom, e já encerrando, qual conselho você deixa para os jovens que querem começar no empreendedorismo ou que se sentem ainda travados nessa questão de fato, como enxerga o empreendedor? Qual conselho você... Para ele girar a chave do empreendedorismo. Exatamente, para girar a chave. Busque referências, busque inspirações. Nós temos no Brasil muitos empresários, muitos empreendedores com histórias incríveis no mundo inteiro. Pessoas, inclusive, que saíram da linha da pobreza e se tornaram milionários, bilionários, que alcançaram o sucesso. Pessoas que hoje são felizes e realizadas, mesmo tendo saído de uma condição da linha da pobreza. Eles ignoraram onde eles estavam, porque eles sabiam onde eles queriam chegar. Caraca. Perseverança, resiliência, crer, fé, isso é fundamental. Constância, você saber que uma fase não é o fim, tudo passa, absolutamente tudo passa. Então, uma fase não vai determinar o fim da história. Uau, que conselho maravilhoso. Meu conselho é usem isso aqui para o bem, para a forma boa. Sim, ao seu favor. Ao seu favor. Essa é uma ferramenta incrível. Nós estávamos falando isso também nos bastidores. Sim. Como eu sou da área de TI, nós temos negócio da área de TI, nós temos números que em 2025 são mais de 500 mil vagas de emprego em aberto no Brasil. Em nossas empresas, nós temos hoje cerca de 6, 8 vagas em aberto que não conseguem preencher. A oferta é muito grande e nós não temos mão de obra qualificada, preparada. Então, o senhor está procurando pessoas, né? Sim. Aí, ó, também, se você aí de casa tiver com o seu currículo aí certinho, tá vendo aí? A oportunidade está aqui também, né? Ele fazendo propaganda. Claro. Muito bom. Mas, enfim,
É isso, Chegamos nosso ao fim? podcast está chegando ao fim, sim. Eu não sei nem descrever o quanto essa conversa foi produtiva para mim. Eu Vou descrever aprendi aqui, ó, muita uma coisa. palavra, aprendizado. Exatamente, eu aprendi muita coisa, tenho certeza que o John também. E a galera aí de casa que está assistindo. Queria agradecer pela sua presença, por você ter vindo aqui. Foi, assim, incrível te receber. Foi incrível poder conversar com você, compartilhar a experiência, ouvir a sua história. Muito obrigada de verdade. Eu que agradeço, Obrigadão aí. Isa, agradeço o John. Eu estou muito feliz por estar aqui, por ver jovens empreendedores, jovens no caminho do bem, jovens no caminho da produtividade, jovens no caminho da multiplicação de bons exemplos, de bons costumes. Para mim é uma honra estar aqui. Eu volto no tempo, me sinto muito feliz, principalmente estando ao lado do meu filho, do meu sócio, tão jovem. Tá ali atrás das câmeras. Tão jovem quanto vocês. Então é muito legal ver um projeto como esse. Uau. Me deixa muito animado e por isso que eu tenho muita esperança nesse país. O Brasil tem jeito. Sim. Porque enquanto nós estivermos jovens, conscientes como vocês, a gente tem que acreditar num futuro melhor, num país melhor. O Brasil futuro tem só jeito. depende da gente. O Brasil tem jeito. Tem Não Uau. tenho dúvida nenhuma. Muito obrigada, de verdade. Obrigado Obrigada a vocês. pelas Parabéns palavras. pelo projeto. Muito obrigado. Obrigada. Maravilhoso, incrível. Fiquei fã. Tá aí, ó. E nós ficamos fãs de você. Você é Massa, incrível. então, obrigado. Verdade. Obrigada, E de vocês novo. agora vão deixar aí bastante like aí pra gente. Curtam o Comentar aí vídeo. a parte mais interessante que vocês acharam aqui desse podcast. Compartilhar pra alguém que você acha que tá começando a empreender e tem que ouvir um pouquinho do que ele falou aqui. E todas as redes sociais dele aqui, a empresa, a loja dele, vai estar tudo aqui na descrição. E a vocês vão nossa lá. também, viu? nossa Jovem também, Diz hein? Underline, segue lá. Lamanto News também. É isso, gente. Beijo. Tchau. Tchau.